É um direito que cabe ao seu público-alvo. Ele não vai repassar esse vídeo porque simplesmente não encaixou com o público-alvo. Viral é uma consequência. Marketing viral é uma consequência. Existem algumas estratégias que a gente vai ver aqui que você consegue aumentar o índice viral. Você consegue fazer com que essa campanha tenha uma probabilidade maior de ser viralizada, mas não tenha certeza que ela vai ser viralizada. Bom, analista SEO, analista de mídias sociais e o analista de métricas. Fundamental, importantíssimo. Porque hoje existe uma ferramenta chamada Google Analytics que mensura tudo que você imaginar. Bom, existem várias, né? Essa é uma delas. Então, o que você vai precisar é de alguém que mensure todo o resultado que o analista SEO, o analista de mídias sociais, a sua assessoria de imprensa, a sua agência de marketing offline, o seu departamento de marketing, o seu programador, ele vai mensurar o resultado de tudo isso. Porque com isso você vai ter um relatório gerencial uma vez por mês, que é o ideal. Essa equipe, o ideal é que ela tenha reunião uma vez por semana, ou menos até, mas é que a correria das empresas acaba não deixando, mas no máximo uma vez por semana, no máximo. Daí para menos, para uma vez a cada 2 dias e por aí vai. Quer dizer, por quê? Porque na internet tudo acontece muito rápido. Se você manda um tweet para alguém de uma empresa e esse tweet não é respondido 8 horas depois, essa pessoa começa a desconfiar que você não vai mais responder. Por quê? Porque o tweet tem que olhar na hora. A não ser aqueles horários meia-noite, 2 da manhã, ok? Mas no horário normal, se olha na hora. A Best Buy, ela tem uma ação, que é o 12 Force, que é uma ação em que todos os funcionários da Best Buy, eu acho que são 6 mil, ou um pouco mais, é bastante gente, eles têm acesso ao Twitter. E quando cai uma pergunta de qualquer pessoa que comprou um determinado produto na Best Buy, ou não também, cai no Twitter da Best Buy, qualquer funcionário pode responder. E muitas vezes você manda uma pergunta para lá, você tem 4, 5 respostas ao mesmo tempo. E depois tem uma resposta mais elaborada 1 minuto depois. E depois tem um e-mail. Por quê? Porque são 6 mil pessoas funcionando como saque. Acabou aquela história do Twitter, na Best Buy pelo menos acabou, do Twitter ser a exclusividade do saque e que o saque ou o contact center divide o Twitter com mais 50 funções diferentes. De atender telefone, até responder tweet, até responder e-mail, até falar com o cliente que chegou no balcão. A internet, ela tem que ser algo que está disseminado na empresa. Não é de um departamento só. Existe um departamento, que é o de internet. Outra coisa, departamento de internet não tem que ficar subjugado ao departamento de marketing, ou de TI, ou de comunicação. Internet é um 4º departamento. É uma coisa paralela. Por quê? Porque tem que concentrar a comunicação, o TI e o marketing. Tem que estar tudo lá dentro. Quando você departamentaliza e coloca a internet distribuída nesses departamentos, acontece o seguinte: geralmente nas empresas é uma torre de Babel. O cara de TI acha que o pessoal de marketing é fazedor de festa. E o pessoal do marketing acha que o pessoal de TI é muito bitolado. E é isso que acontece. Então, quer dizer, se você coloca a internet distribuída entre pessoas que não se falam, não vai dar certo. Então, você tem que ter um grupo que se fala todo dia, para um entender a linguagem do outro. E eles levantarem a bandeira internet, porque nas empresas, geralmente, o departamento de internet é menor, recebe menos verba, são aquelas pessoas guerreiras que falam assim: a gente vai conseguir mostrar que esse negócio de internet dá certo. E fazem mágica. Não é isso? É isso. Tem gente aqui que sabe que é isso. Então você tem que criar esse departamento e fazer esses caras fazerem mágica mesmo. Só que dá um pouquinho mais de condição para eles, porque ele vai conseguir fazer mágica. E o departamento offline muitas vezes vai querer boicotar. Então cuidado com essa guerra de egos. Isso aí acontece muito em empresa. Tudo quanto é empresa que eu visito é isso, quando não é pior, quando não tem departamento de internet e tem um cara na lista de marketing digital que fica no departamento de marketing, um pessoal que não entende nada de internet. Esse cara, coitado, pedindo as contas. Então, quer dizer, pessoal, essas são as pessoas. O ideal é que essa equipe operacional tenha reunião uma vez por semana, no mínimo, né? Falei no máximo, no mínimo.
Então, se bobear, cada por dia, todo dia é o ideal. E a reunião não precisa ser reunião de 1 hora, não. Não existe negócio de reunião de 1 hora, não. A reunião é meia hora, 20 minutos, de preferência o pessoal de pé. Porque quando começar a cansar, a reunião vai acabar. Tem que ser rápido. E a reunião gerencial, 1 vez por mês. Que é quando o gerente de marketing, que é o líder, essa equipe tem que ter um líder. Esse líder vai apresentar o resultado da equipe para gerência. Em 10 slides de PowerPoint, no máximo, nada de texto, gráfico, tabela, gráfico de pizza, gráfico de curvas, bom, mas uma coisa prática, rápida, que mostra o resultado. Outra coisa, nada de mostrar só o resultado daquele mês. Você tem que sempre comparar o histórico, nunca o resultado do mês, mas o resultado daquele mês comparado com o mês anterior, do semestre comparado com o semestre anterior. É assim que você vai conseguir ver se você está andando para frente ou para trás. O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Ok? Falamos de equipe, de pessoas, todo mundo. Conrado, umas 3 pessoas na minha empresa é muita gente, não dá. Tem uma pessoa que faz tudo e acabou, não tem mais. Tudo bem, essa uma pessoa vai ter que saber quais são os cargos que ela está ocupando. Não é misturar tudo. Então ela tem o chapéu do analista CEL, tem um outro chapéu que é o analista de métricas e um outro chapéu que é o analista de mídias sociais. Ela tem que saber essa divisão, porque essa é a divisão que dá certo. Prosseguindo então, vamos lá? Bom, depois disso, você tem gente, você tem ferramentas. Então você vai precisar unir tudo isso com processos. Tem que ter processo. Empresas são fábricas de processos. Quanto mais processo, melhor. Ah, mas vai burocratizar. Ótimo. Depois você desburocratiza. Mas primeiro você tem que burocratizar. Não tem jeito. Todo mundo tem que saber para onde está indo. Tem que ter um mapa. Se o cara não sabe qual é o mapa, vai cada um para um lado. A não ser que a cultura da empresa seja muito forte. O que é uma coisa rara. Se a cultura é muito forte, todo mundo sabe exatamente o que está fazendo ali, qual é o papel dele, o comprometimento total e absoluto, o cara está lá tatuando o nome da empresa na pele. Legal, você pode desburocratizar um pouquinho, porque cada um tem noção dos seus direitos e deveres. Porém, em 99% das empresas, não é exatamente isso que acontece. Aquela empresa que quando chega às 5 da tarde, se o cara está segurando uma caneta, a caneta cai da mão dele e ele vai embora. Dá para acertar, tem um relógio para o pessoal saindo, né? O pessoal saindo. É assim que funciona geralmente. Então, tem que ter processo, tem que ter planejamento, tem que ter um manualzinho falando o que tem que fazer. É assim que funciona. Como vocês viram, eu tenho uma visão muito prática das coisas. Eu tenho empresa, eu sei exatamente, eu tenho empresa há muito tempo já. A primeira empresa que eu montei, mesmo, se eu for falar, informalmente, eu montei com 12 anos. Eu fazia pulseira no colégio para vender. Eu era um artesão. Aí depois eu montei uma equipe de som. Eu e um amigo meu, foi a primeira joint venture. Porque ele tinha os discos e eu tinha uma aparelhagem de som, a gente fez uma joint e aí a gente dava festa no colégio. Então, quer dizer, eu sei muito bem o que é essa coisa de empresa, porque aí depois montei uma empresa muito cedo, em empresa mesmo. Bom, então, pessoal, tem que ter processo, tem que ter gente, tem que ter ferramenta. Vamos discutir preço e valor. Discussão fundamental. Eu vou falar para vocês por quê. Porque aqui a gente vai aprender a aumentar valor, não diminuir preço. A pior coisa que uma empresa pode fazer é diminuir preço para vender. Pior coisa. Isso quer dizer que o público não vê valor. Como é que a gente aumenta o valor? Através de várias estratégias, principalmente elementos de persuasão. A gente vai ver tudo aqui. Bom, para a gente exemplificar o que é preço e valor, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui é uma celebridade? Quem aqui é fã do Pelé? Pelé, 70 anos agora. Fã do Pelé? Alguém aqui? Seu nome? Marco Túlio. Marco Túlio. Marco Túlio, ele é fã do Pelé. Eu vou falar o seguinte, o Marco, ele tem uma loja de eletroeletrônicos numa avenida principal aqui de Belo Horizonte. Vem TV de LCD, vem Nintendo Wii, vem um monte de coisa. Um dia, o Pelé passa pela loja do Marco, vê uma TV de LCD e compra a TV. Só que o Pelé saiu meio apressado, não levou cartão de crédito, só levou cheque. E aí o Pelé passa um cheque, 46 polegadas a TV, deve estar aí uns 3 mil reais, estava na promoção, 3 mil, ele passa um cheque de 3 mil reais, dá a Edson no Nascimento, dá para o Marco e leva a TV embora. A grande pergunta, Marco, é, você descontaria esse cheque de 3 mil reais do banco?
Uma cópia deles. Então, uma cópia, já começaram a aparecer soluções alternativas, né? Mercado Livre, leiloaria no eBay. Maravilha. Estou brincando, mas posso dizer, eu tenho um cheque de R$7.000 de uma pessoa muito importante para meus contas. R$7.000. Então lá, então não trocaria de 3.000. Legal, maravilha, maravilha. Mas uma Pelé. E se o Pelé tivesse comprado, na realidade, aquela TV que tem, aquela TV que pega a parede inteira, que custa R$60.000, e passou um cheque e levou a TV. 60 mil, trocaria? Tem que trocar. Tem que trocar, tem. 60 não dá. Não tem funk. Seu nome? Você trocaria, Rafael? R$3.000? Trocaria. É o do não trocaria porque trocaria. E se o Pelé tivesse comprado um mouse? R$30. 20, vai, 20. É um mouse meio vagabundo. R$30. Não trocaria. Não trocaria. R$30. Gente, o que está acontecendo aqui? Se vocês fizerem essa pergunta para cada um de vocês, cada um aqui vai ter um valor para esse cheque. Porque o preço do cheque é 3.000. Agora, o valor individual para cada um pode ser R$30, pode ser 50, pode ser 5.000, pode ser 10.000, pode ser 60.000. O que isso quer dizer? Como é que você me manda aquele e-mail marketing falando daquele produto, daquela TV de R$3.000 para o seu e-mail de 300.000 pessoas querendo vender a TV para essas 300.000 e acha que todo mundo vai dar o mesmo valor para aquele seu e-mail e comprar a TV de R$3.000? Não vai comprar. Uma parte vai comprar. As pessoas que virem naquele e-mail, muitas vezes não vai nem abrir o e-mail, né? Mas as pessoas que virem naquele e-mail o valor do produto que você está vendendo ou o valor do próprio e-mail, no caso de abrir ou não abrir. Cada pessoa tem uma percepção de valor diferente de uma marca ou de um produto. Então, o que a sua empresa tem que fazer? Mudar essa percepção. Porque o preço, você não precisa mudar. Quando que acontece uma venda? Aqui é o preço, aqui é o valor. Se o valor percebido pelo consumidor, porque quem escolhe valor é o consumidor, quem escolhe preço é a empresa. Se o valor percebido pelo consumidor, é maior do que o preço, acontece a venda. Se o valor percebido pelo consumidor é menor do que o preço, não acontece a venda. Porque ele está percebendo um valor menor, logo ele vai perder dinheiro. Onde que a gente vai trabalhar? No valor. Então, sempre que você pensar em vender mais, você tem que trabalhar aqui. E outra coisa, você tem um valor médio do mercado. Se você, de cada 100 pessoas, consegue que 10 comprem de você, o teu valor médio, tá lá, é R$1.000. Se, valor médio percebido, mas se as pessoas começam, ao invés de cada 100, 10, de cada 100, 15 compram, é porque o teu valor médio subiu. Mais gente está percebendo mais valor no seu produto que tem aquele determinado preço. Todo mundo entendeu isso? Ficou claro para todo mundo? Legal. Como que você aumenta valor? Uma das maneiras é, por exemplo, um amigo seu falando para você que determinada empresa é boa. A partir daí, você passa a perceber mais valor naquela empresa. Tem duas coisas acontecendo aqui. Mercado econômico e mercado social. Vamos distinguir bem isso. O mercado econômico é aquele mercado em que a gente está acostumado. Transação de dinheiro. Vai dinheiro, volta dinheiro. Esse é o mercado econômico. O mercado social é baseado numa outra moeda. Quem tem muito dinheiro está bem naquele mercado ali. Mas o Maluf tem muito dinheiro. Será que ele está bem no mercado social? Porque aí... Peguei o Maluf.
Porque aqui, o mercado social, a moeda não é dinheiro, é reputação, é credibilidade. É o que a gente chama de UF. O que é um UF? É uma moeda baseada em credibilidade. Uma banda que é muito famosa, do YouTube, eles são muito famosos. Eles têm um mercado, no mercado social, muita credibilidade, muita reputação. Agora, a gente está falando do YouTube, até me ocorreu uma outra coisa. O que o Bono Vox mais faz quando ele não está cantando? Causas sociais. Ele é ativista. Assim, é lógico que tem um lado do marketing, mas ele faz bem, ele faz a coisa acontecer, né? Mas tem marketing também no meio, lógico. Né? Agora, olha só que interessante. O U2 é uma banda famosa e é uma banda que o vocalista levanta a bandeira das causas sociais. Ele é um ativista social. Estão percebendo como é que as coisas começam a se encaixar? Não é de agora que isso acontece, é de muito tempo. No mercado social, você tem reputação como moeda. Só que se uma banda, se o Bono Vox chegar no Brasil e falar o seguinte, olha, como é que é aquele... a banda Restart é uma das melhores bandas. Vai ter muita gente que vai começar a pensar duas vezes. Rapaz, é verdade, eu nunca escutei direito, né? Vou escutar de novo, né? Sem juízo de valor. Tem gente que gosta do Restart, tem gente que não gosta. Pegar uma banda qualquer. Agora, o que acontece aqui? O Bono Vox, o YouTube tem reputação. Ele trabalha essa reputação. Só que fama não dá dinheiro para ninguém. Fama não dá dinheiro. O cara pode ser famoso e morrer pobre, na miséria. Porém, se aquele sujeito que é famoso, se ele tem conversores de dinheiro, ele consegue ganhar dinheiro. Por exemplo, o YouTube vende CD. Quer dizer, vendia, né? Agora ele tem as músicas em MP3 nos computadores das pessoas, misteriosamente aparecendo lá. Mas tudo bem. O YouTube, digamos que ele vende CD. Vende CD, vende show. É um conversor, vende camisa, vende um monte de coisa. A marca YouTube. Então, quando você está bem no capital social e você tem conversores de dinheiro para migrar do capital econômico, é exatamente isso que acontece. Para você aumentar o valor da sua marca, você tem que trabalhar aqui, no mercado social. Não é no mercado econômico. Você não aumenta o valor da marca fazendo promoção. Só que hoje, você estar bem no mercado social significa, por exemplo, você ter pessoas falando bem de você no Facebook. Significa pessoas tweetando bem sobre o seu produto. Significa você ter um depoimento de um cliente no YouTube, que muita gente está vendo. O que eu estou falando? De mídias sociais. Eu falei de YouTube, eu falei de Facebook, eu falei de Twitter, e não falei dos outros, que tem mais um monte. E aqui, no mercado social, é onde você consegue fazer com que as pessoas te deem reputação. Porque com essa reputação, você aumenta o valor do teu produto e passa a vender mais no mercado econômico. Claro para todo mundo isso? Maravilha? Estratégia essencial. Sempre trabalhar o mercado social. Sempre. Uma outra coisa, eu acho que foi o Andy Warhol que falou, não lembro. Influência. Quanto mais você usa, menos você tem. E é assim que funciona. Se eu sou uma pessoa influente e eu começo a usar a minha influência muito, pedindo favor para amigo, tentando vender alguma coisa ali, eu vou perdendo a minha capacidade de influência, se eu não faço nada para continuar com ela. Então, isso daqui é uma balança. Quanto mais você usa o seu capital social para vender é uma coisa vil, né? Vender, aquela coisa do lucro, tocar por dinheiro, principalmente na nossa sociedade apostólica, romana, católica, o lucro é a usura, é uma coisa feia. Então, quer dizer, se você trabalha no mercado social e você consegue vender mais, você sempre tem que estar trabalhando no mercado social. E não só ficar tentando vender as coisas para os outros. Eu lembro do vendedor de enciclopédia, a velha história do cara que bota o pé na porta, fica tentando te vender. Aquilo é mercado econômico puro, não tem reputação nenhuma.
Está tentando te vender, te dar dinheiro de você. Bom, continuando. Então isso aqui é um conceito importante que a gente vai trabalhar muito. Aqui é a quantidade, isso aqui eu não peguei nada, peguei aqui uma amostra só, de mídias sociais onde você vai trabalhar no seu mercado social. Você vai trabalhar no YouTube, tem até o Second Life aqui, coitado. O Clique, tem um monte de coisa, tem um link, tem um monte de coisa aqui, tem um monte. Agora, por que você consegue usar essas mídias sociais, entre redes e mídias puras, por que você consegue usar essas redes? Vamos imaginar o cenário de 30 anos atrás, a década de 80. Década de 80, você estava vendo Vale Tudo, com o Antônio Fagundes fazendo par com a Regina Duarte, né? Era isso, né? E tinha a famosa pergunta, quem matou Odete Roitman? Tá passando pra lá. Tá passando, né? Ah, é verdade, eu passei, por isso que eu lembrei. Eu passei outro dia. Então, gente, cada vida é incrível, né? Pegou tudo que tinha e entuchou ali, maravilha. Então, o que estava acontecendo na década de 80? A gente via o Cid Moreira, do Jornal Nacional, falando sobre as notícias e nós ficávamos ávidos, esperando a notícia vir para a gente através da bela voz do Cid Moreira. Era isso que acontecia. Se você queria saber o resultado do jogo, você tinha que esperar até o final do jornal. Você não conseguia saber antes. Não tinha. Seus amigos perto não sabiam, você tinha que ficar ligando. Não, você tinha que esperar até o final do jornal. Olha que coisa surrealista, né? Você tem que ficar na frente de alguma coisa esperando a notícia acontecer. Aí quando acontece a notícia, ok, é isso que eu queria saber, depois de 1 hora. Imagina isso hoje, não existe mais isso. As pessoas não têm mais tempo para esperar a notícia. Você está no ônibus, você está na fila do banco, você está no trabalho, você está no carro, você está em qualquer lugar. E você consegue ir até a notícia através do celular. Então, quer dizer, hoje o consumidor, ele não é mais passivo. Aquele cara que ficava sentado na frente da televisão, esperando a notícia. Ele não é mais. Ele é ativo. Ele vai atrás daquilo que ele quer. E não só atrás da notícia. Ele vai atrás, por exemplo, do menor preço também, no Buscapé. Ele vai atrás de um curso de como tocar violão, só que ele quer um curso de graça no YouTube. Tem como tocar violão, como tocar piano, flauta, zabumba, tudo lá. Então, o consumidor hoje, ele é ativo, ele vai atrás daquilo que ele quer. Assim como ele reclama também. Acontece um problema, o cara reclama, o cara fica nervoso, ele coloca aquilo na internet. Ele quer o almoço, por exemplo, exatamente. Quem estava no Twitter aqui sabe da história do almoço. Então, o consumidor, ele vai atrás do que ele quer e ele age através das mídias sociais. O que isso quer dizer? Que esse cara tem um alto grau de atividade. E essa vai ser a nossa estratégia. O que a gente vai falar aqui, muitas das táticas que a gente vai falar, tem uma estratégia por trás. Aumentar valor a partir do próprio consumidor atuando como veículo da sua marca. É isso que a gente vai fazer. De novo, a estratégia é, a gente vai aumentar o valor, fazendo com que o consumidor ativo, ele vai para as mídias sociais e fala bem ou mal, ele vire veículo da sua marca. Vamos pensar o seguinte, década de 80 de novo, você tinha comerciais memoráveis, você tinha a morte do orelhão, coisa maravilhosa, poema, fazendo inclusive uma intertextualidade com aquele conto do A Morte da Ari, alguém sabe aquele conto que... Bom, tudo bem. Vou lembrar de umas coisas assim, vou falar, mas se alguém lembrar, olha. E você tinha, por exemplo, o Primeiro Sutiã também. Quer dizer, qual era a grande atividade de comunicação do mercado? Era TV, era jornal, era revista, era outdoor, rádio. Tinha 5, 6, 7 meios. E você tinha 8 canais de TV. Você tinha Globo, Bandeirante, Manchete. Tinha aqui Manchete também? Tinha, né? Manchete. Tinha alguns poucos canais. E todos esses canais, que eram responsáveis, em grande parte, pela comunicação das marcas, para que as empresas vendessem os seus produtos,
Quem pagava aqueles canais? Os anunciantes, as empresas. Então, toda a atividade de comunicação se concentrava na empresa. O consumidor não tinha capacidade de comunicar, de divulgar marcas. Ele divulgava para 4, 5, 10, 20, 30 pessoas. Consumidor médio, não alguém que trabalhava na TV, alguém que era mais famoso. O consumidor médio falava para 10 pessoas. Hoje, o consumidor médio fala para 500 pessoas. E cumulativo, se ele fala bem de um produto num blog, daqui a 5 anos, aquela frase falando bem do produto ainda estará lá. Então, quantas pessoas que não passaram por aquela frase? Centenas, milhares de pessoas. Olha quanto que um consumidor consegue influenciar hoje. Ele consegue espalhar no Facebook para os 1000 amigos dele e no Twitter para os 500 seguidores dele. E ele consegue falar para muito mais gente. Então, hoje, antes, a atividade de comunicação estava na mão das empresas. Então, a empresa era responsável por toda a atividade de comunicação. Hoje, o consumidor, o mercado consumidor, tem uma atividade tão grande quanto, ou maior ainda, do que a empresa tinha na década de 80. E se a gente pensar que um determinado consumidor precisa escutar um número X de opiniões de pessoas falando bem da empresa para que ele tome uma decisão de compra, você pode jogar essa responsabilidade de falar bem da sua empresa para um determinado consumidor para os amigos dele. E com isso você gasta muito menos atividade no mercado. Ou seja, dinheiro. Você pega a tua verba de 100 mil e ao invés de gastar 100 mil ou investir 100 mil, você investe 30 em comunicação para que o consumidor seja veículo. E investe de uma maneira criativa. Porém, você gasta mais 20 ou 30 melhorando o seu produto. E ainda vai sobrar 40. Pô, Conrado, mas por que melhorando o produto? Gaste mais melhorando o produto. Porque se você fizer um produto ótimo, um produto uau, um produto maravilhoso, você tem mais gente falando de você só por causa disso. Por exemplo, nas Zappos. A Zappos é a maior loja, é online, mas é a maior do mundo, de venda de acessórios de moda, sapato principalmente. Então a Zappos é um monstro. A Zappos fatura 1 bilhão ano. Agora fatura mais. E a história mais incrível das Zappos é que o Tony Xia, aliás, compre um livro chamado Satisfação Garantida, que é o livro do Tony Xia, que é o CEO das Zappos. Ok? Ele levou as Zappos em 10 anos de um faturamento de 1 milhão de dólares ano para 1 bilhão de dólares ano. Tem gente no Brasil fazendo isso? Em sapato? Em sapato, não conheço. Acho que não. Hã? Netshoes faz quanto? Netshoes faz bem. Não chega a fazer tanto quanto os Zappos. Não chega. De longe não chega. Mas faz metade. Deve fazer. Eu não estou afirmando. Não, deve fazer. Um pouco menos, talvez. Já é muito também, né? É muito. A Netshoes, ela... Mas qual é o grande lance das Zappos? Por que as Zappos cresceu tão rápido? Primeiro que as Zappos pegou um mercado muito pequeno, muito menor, 10 anos, até nos Estados Unidos o mercado nem era tão grande assim. Só que segundo, as Zappos, as histórias sobre ela se multiplicam pessoa a pessoa. A melhor propaganda é a não propaganda. O Tony Xia escreveu esse livro e conta as histórias das Zappos nesse livro. Histórias que já são lendas urbanas. Por exemplo, o número de dias que uma pessoa nas Zappos tem para trocar o calçado que ele comprou e não serviu é de 365 dias. Aqui tem loja falando o seguinte: 7 dias e você pode devolver o sapato, não tem problema. Na hora. Está na lei. Tem loja que é esse. É esse e acabou, né? Ela te manda 5 para você escolher um. As Zappos? Sabe disso? Não sabia. Olha, ela te manda 5 para você escolher um. Olha isso. Uma história que eu não sabia. Quer ver uma outra história? O Tony Xia, ele estava em Santa Mônica, dando uma palestra para fornecedores. E aí depois da palestra, o pessoal foi tomar cerveja e tal. E aí lá para as 2 da manhã, estava no hotel, uma menina resolveu perguntar o seguinte: gente, o pessoal está com fome? Vamos pedir uma pizza? Vamos pedir uma pizza. A cozinha do hotel fechava, começaram a pedir nas pizzarias de Santa Mônica, uma cidade pequena, nos Estados Unidos, e nenhuma entregava. E aí um dos caras, depois de muita cerveja, falou o seguinte: vamos ligar nas Zappos. Não,
O Tony Shai olhou, mas como assim liga na Zappos? A Zappos vende sapato, não vende pizza. Não, mas você não falou, ele estava falando, que a Zappos, a prioridade é o cliente. Eu compro na Zappos, eu sou cliente da Zappos. Vamos ligar lá, sem que o Tony Shai pudesse falar qualquer coisa, cataram o telefone, atendimento 24 horas, é óbvio, né? E aí ligaram para as Zappos e falaram, eu quero uma pizza, metade mussarela, metade calabresa, pouco orégano, tá? Aí o atendente chegou e falou, senhor, nós vendemos, não vendemos pizza, vendemos sapato, a gente vende bolsa, a gente vende até cinto, mas pizza a gente não vende. Mas vem cá, aí vocês não falam que a prioridade é o cliente? 2 minutos, senhor. 2 minutos depois, esse atendente chega com 5 telefones de pizzarias que ainda entregavam naquela hora em Santa Mônica. Isso é uma história. Isso é forte. O que significa isso? Quem é o protagonista? É a Zappos dessa história? É a própria história. É o atendente. É o aspecto surreal da história. Que mesmo assim a Zappos vai lá e presta o serviço. Quer ver uma outra história? O tempo, lá os atendentes das Zappos não tem script, helpdesk, não tem helpdesk. Você liga para lá e a pessoa conversa com você, te indicando a melhor opção. E eles não têm tempo de call center. Tem tempo, né? Call center, opa, daqui a pouco você está falando, a menina começa a falar, mais alguma coisa, senhor? Mais alguma coisa, senhor? O senhor vai querer estar, o senhor vai querer estar pedindo mais alguma coisa, senhor? E ela tem que desligar, porque ela tem uma meta. Nas Zappos, o recorde de atendimento foi de 9 horas. CVV. Então, quer dizer, isso é uma história. Essas histórias é que proliferam pela internet e que fazem a Zappos vender tanto, porque a Zappos virou estilo de vida. Quem conhece camiseteria aqui? Estilo de vida. Para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho depois dela. Isso é estilo de vida. Coca-Cola é um estilo de vida. Na internet você consegue criar marcas que são estilos de vida muito mais rápido.